Muito bem. Retornamos com o mesmo mapa, basicamente, só ampliado um pouquinho, para chamar a atenção dos pontos mais importantes aqui, para a gente entender o nosso cenário, que para eles é o cenário de guerra, para a gente é o cenário de desenvolvimento da tecnologia necessária para processamento de informação e comunicação da informação de um lado para o outro, dentro dos parâmetros de necessidade que havia na época. Primeiro, algumas correções. Eu falei que esse fluxo aqui vinha para a África, eu falei, não, não é África, é Europa, porque é França, está errado. Germany, isso aqui é Alemanha, tá? O território da principal nação ofensora na época. A França está nesse pedacinho aqui. Ó. Essas bombas amarelas desenhadas aqui são, digamos, os pontos de ataque, onde deveria ser atacado. A gente precisa entender que a Alemanha era, ela toda, considerada uma nação agressora. Então ela era o inimigo das forças aliadas. Mas uma das coisas que se falava, que se combatia, era a noção de genocídio, ou uma agressão indiscriminada a todos os cidadãos, fossem militares ou não. Isso tomou um porte muito grande na cultura e na história, quando os alemães promoveram o que o pessoal chamou de genocídio contra povos que não eram alemães, que não eram da raça deles, notadamente os poloneses e os poloneses judeus. Pois bem, então o que acontece aqui é que dentro da Alemanha, do território alemão, você tem pontos que precisam ser atacados, que são pontos militarizados, pontos de origem das forças militares, e tem uma grande área que é basicamente um povo alemão. Não tem virtude nenhuma em os combatentes contra a Alemanha dizimarem o povo alemão. Do outro lado aqui, nós temos uns fluxos pequenininhos que vêm para a França. Essa área aqui é a França dominada, a França invadida pelos alemães, que era basicamente assim, o grande mote de libertação, o grande símbolo de vitória na guerra seria libertar a França, que a França era o principal país não germânico, não aliado aos alemães, que tinha sido invadida e dominada pelos alemães. Aqui, basicamente, só interessa atingir as forças alemãs, né? Não interessa destruir nada além das forças alemãs. Na Alemanha, o pessoal ainda até tinha assim, algum revanchismo e gostaria de desenvolver, de repente seria uma propaganda muito boa se eles eliminassem, se eles destruíssem grandes símbolos nacionais alemães. Né? Então a destruição lá era para ser mais feia mesmo. Tá? Por isso nós temos um desenho assim que mostra uma superioridade aérea muito maior vindo para a Alemanha, inclusive mais para dentro da Alemanha, do que a gente vê aqui na França. E um detalhezinho, que nós temos aqui forças aéreas britânicas, a RAF, e temos a USAF, a Força Aérea Norte-Americana. Né? Tá aqui o USAF e a RAF. Tá? Essas duas forças vão atacar aqui ao mesmo tempo. Nós sabemos que do outro lado, acompanhando aqui o desenho, né, a gente tem que do outro lado tem a Força Aérea, desculpa, a Força Aérea não, tem os Estados Unidos, que é onde a inteligência, né, está. Aqui você tem o comando na frente de guerra e lá atrás, do outro lado, você tem, naquele lado ali, você tem a inteligência dos ataques que vem lá dos Estados Unidos, a inteligência principalmente, o ataque está sendo aqui da Inglaterra. Pois bom, então esse aqui é o quadro que a gente tem para a gente pensar em como que se vai desenvolver a tecnologia para poder resolver esse imbróglio. Tá? Vamos olhar aqui. Eu tenho uma área imensa. Dentro dessa área imensa tem lugares que eu tenho que bombardear com precisão, porque são os lugares onde tem produção de armas, onde tem treinamento, depósito de munição, os aeroportos, de onde saem as aeronaves alemãs para os ataques, eles viviam tentando atacar a Inglaterra, aquela confusão toda. Aqui na França nós temos alguns pontos que são os quartéis generais locais da força alemã no território estrangeiro, na França. Isso aqui, se não me engano, é Switzerlândia, ou seja, a Suíça era um território neutro, não entrou na guerra. E aqui de baixo eu não consigo ler o que está aqui, mas também parece um território neutro. Né? A grande confusão estava aqui na França e cá para cima os alemães também estavam fazendo alguma coisa aqui na Noruega, e aqui eu não sei quem que é. Tá? Aqui é Finlândia, perto onde surgiu, que eu me lembre, se eu não estou falhando a memória, não surgiu o Linux. Pois bem, o que acontece aqui? Isso aqui, mesmo pequenininho no mapa, isso aqui tem uma escala de grandeza que você não sabe como é que está o clima por aqui. Você não sabe como é que está a defesa aérea por aqui. Tá? Então tem uma série de condicionantes aqui que vão determinar como esses aviões devem chegar até aqui, em que altitude eles estão, qual a direção eles devem voar, quando eles estão voando, qual a direção do vento, o vento vai empurrar a bomba para cá ou para lá. Tudo isso são informações que não tem como saber daqui da Inglaterra. A inteligência, o comando está aqui. O comando está aqui na Inglaterra. Tá? Todavia, o comando estando aqui, todavia não adianta muita coisa porque a inteligência está lá nos Estados Unidos, vem lá de trás.
E para quê? Para controlar como que eu vou fazer aqui. Então, esse pessoal aqui mandava a informação para cá, e esse daqui mandava para os Estados Unidos mandava de volta uma resposta, e esse cara aqui falava, olha, passa o avião dessa forma e solta as bombas. Tá? Então tá vendo aí que você tem, primeiro de tudo, uma rede de comunicações. Você tem aviões que levantaram voo para um ataque, eles vão se dirigindo à Alemanha, conforme eles estão voando, eles verificam a situação de defesa aérea, de vento, de neblina, nebulosidade, se está chovendo, se está fazendo sol, se eles estão viajando a descoberto ou eles estão conseguindo se disfarçar no meio das nuvens, e por aí vai. Essas informações, mas o piloto aqui, ele está mais pilotando. E ele não é inteligência, não é ele que fala assim, vão todos para tal lugar. Quem fala isso é o pessoal que está aqui, o comando que está aqui na Inglaterra. Então eles mandam essa informação para trás, a Inglaterra, se já tem alguma base, toma a decisão e manda de volta a decisão. Então está aqui a comunicação de dados. Se não tem, ela manda a informação que esse pessoal coletou, e muitas vezes isso acontece, porque são informações que variam de minuto a minuto, de acordo com o clima. Então eles pegam e mandam essa informação para o outro lado do Atlântico, para que essa informação chegue lá no computador, para o computador poder calcular qual é a melhor estratégia, qual é a melhor solução para não perder bomba. Eles querem que as bombas caiam somente em cima do quartel-general do Hitler, em cima das fábricas, em cima dos depósitos de munição, em cima da ferrovia, em cima do porto, das coisas onde realmente interessa eles destruir, porque significa destruir as forças inimigas e eles obterem a supremacia. Tá? Pois bem, então vamos ver aqui o que é que eu tenho agora já analisando do ponto de vista de rede. Primeira coisa que eu tenho que me preocupa aqui, a velocidade. Não adianta nada eu ter um resultado da computação se ele não for disponibilizado para uso quando for necessário. Então, primeiro, eu não consigo calcular qual é a forma melhor de fazer o bombardeio se eu não tiver informação atualizada da condição do cenário de guerra. Então, o avião está voando para o cenário de guerra, ele tem que pegar as informações, mandar essas informações para o comando geral, poder calcular. Então ele vai ter que chegar na Inglaterra, da Inglaterra e para os Estados Unidos calcula, manda de volta para a Inglaterra, a Inglaterra manda de volta na forma de comandos para os aviões. Pois bem, então está aqui a primeira coisa, eu preciso de velocidade. Velocidade na transmissão e recepção dessas informações. Segundo, quando eu começo a transmitir a informação de um lado para o outro e receber do outro lado que vem de um, preciso de confiabilidade. Eu preciso que a informação não se perca ou se modifique pelo funcionamento normal dessa rede de informação. Tá? Ela não pode adulterar a informação. Então, eu preciso, é um requisito fundamental da rede, além da velocidade no transporte, no tráfego da informação, a confiabilidade. Ela tem que ser rápida e tem que ser confiável. A informação não pode degenerar. Eu não posso perder valor de informação. Terceiro, isso é fundamental. Olha, o estudo da ciência da informação e da computação, ele é antigo, bem antigo. Ele vem, sei lá antes do Renascimento. Nós estamos falando aqui da Idade Moderna. Mas, no final das contas, a tecnologia da computação e da informação deu um salto muito grande. Infelizmente, eu acho, pra gente, quando a humanidade se meteu numa baita de uma encrenca de uma guerra de escala mundial. Era inimigo para tudo que é lado. Era cobra comendo cobra. Então, nesse ponto, vocês lembram que tem aquele filme, O Jogo da Imitação, né? Que houve uma quebra na segurança do sistema de comunicação nazista, quando os ingleses conseguiram capturar intacta uma máquina Enigma, e a partir da Enigma, os engenheiros e o Alan Turing, que estava nessa brincadeira, conseguiram desenvolver um computador específico para quebrar a máquina Enigma, que, se não me engano, chamou-se no filme de Colossus. Pois bem, então aqui está a terceira questão fundamental das redes, a segurança. Uma informação enviada pela rede não pode ser entregue ou acessada em um nó além daquele a que se destina. Ou seja, se o avião manda uma informação para o quartel-general na Inglaterra, essa informação só pode ser entregue ou acessada lá, não pode ser acessada por um navio que está no meio do caminho. Tá? Na prática, o que acontecia é que a tecnologia, de repente, não tinha muito meio de evitar isso, e até hoje não tem, então o que se usava? Criptografia. Era o princípio da Enigma. A Enigma trocava as chaves lá, de forma que cada dia ele trabalhava com uma criptografia diferente, e isso dificultava a informação ser acessada num nó que não fosse o destino. Tá? Porque a pessoa até podia pegar a informação, mas não tinha acesso à informação, uma vez que ela vinha criptografada. Tá? Então esse aí é um requisito fundamental de rede, que a gente tem: velocidade, confiabilidade e, finalmente, a segurança. O quarto requisito da rede, eu francamente não sei encaixar ele muito bem nessa história que eu estou contando. Tá? Porque na época, quando surgiu mesmo, não tinha muito mistério. A rede era para transportar informação de localização, situação, uma descrição como é que estava a situação lá do cenário de guerra, em termos de vento, em termos de defesa antiaérea, não sei o que mais, e não tinha aplicações outras. Tá? Mas de repente já se percebia o seguinte: e se eu precisar para outra coisa, se eu precisar de outro tipo de informação, se eu precisar
Se eu precisar da rede para mais do que a gente já conseguiu identificar que precisa, tá? Então, daí vem a neutralidade. Neutralidade da rede é um requisito também fundamental, que diz respeito à rede não determinar o que é que vai passar por ela. Não é função da rede fazer isso. A função da rede é levar informação de um lado para o outro. Não é função da rede ficar se metendo na conversa do que é que passa e do que é que não passa. Tá? Isso, inclusive, é uma coisa que se discute muito hoje, porque quebrar a neutralidade da rede significa ter um controle maior sobre a rede e significa, portanto, ter um controle maior sobre os nós da rede, os usuários da rede. Tá? Se eu quebro a neutralidade da rede, então eu posso garantir que a rede só sirva para determinadas aplicações, e aí eu tiro a liberdade das pessoas que estão usando a rede. Dirão, como dizem muitas vezes os defensores da quebra da neutralidade da rede, dos que dizem que a rede deva ser especializada nisso, naquilo, que essa neutralidade permite que o cara cometa crime. Então a rede não pode deixar o cara cometer crime. Crime não é permitido nem na rede, nem fora da rede. Acontece que o ser humano, quando quer cometer um crime, ele comete, qualquer que seja o meio da realidade ou o meio virtual de uma rede de computadores, ele vai cometer o crime. O que realmente evita o crime é a educação das pessoas, de terem a educação de saber o que é certo, o que é errado e adotarem uma política de buscar sempre agir certo, e eventualmente, quando há uma falha, né, um erro, um crime, que ele seja corrigido, né, não seja passado pano porque a pessoa é isso ou aquilo em termos de uma sociedade, é bem vista, coisa e tal, tarará, tá? Hoje nós temos a discussão da descriminalização da posse de uma erva, né, que é usada para lazer, que é considerada tóxica, que alimenta toda uma economia de tráfico, e aí tem-se a discussão, porque a quantidade de erva que o portador traz consigo para uso pessoal ou para vender, não sei, não sou juiz para estar nessa onda, mas assim, dependendo da cor da pele, do status social, do status educacional, se o cara é analfabeto, se é letrado, isso tudo vai influir mais do que seria admissível na quantidade de droga que ele pode levar, né? Então, se ele é negro, uma quantidade mínima da erva do tóxico é considerado tráfico. Se for um branco de olhos azuis, lourinho, coisa e tal, aí já é considerado que aquilo ali é só de uso pessoal, recreativo, não tem nada de mal, né? Ou seja, essas questões todas estão aí ligadas à neutralidade ou falta de neutralidade. Então essas quatro são os requisitos principais da rede, da tecnologia de rede, quais sejam a velocidade, a confiabilidade, a segurança e a neutralidade. Tá? Os três primeiros fortemente ligados à questão do surgimento da computação e da comunicação de dados durante o período de conflito, né, de guerra. A neutralidade nem tanto, mas ela está lá como um requisito fundamental. Okay? Em seguida nós vamos ver os requisitos desejáveis. Porque isso é o fundamental. Se eu não tiver isso, basicamente eu nem tenho uma rede. Mas se eu tiver outras coisas ou não, então só significa que a minha rede está melhor ou pior do que outra. Tá? Nós veremos isso em seguida.